Henri Vallon, o educador integral. Por que desta frase, o educador integral? Porque Henri Vallon, ele considerou a pessoa como um todo, em todos os seus aspectos. Social, afetivo, orgânico, em todos os seus aspectos. Falar hoje em dia que a escola precisa levar em conta todos esses aspectos que são integrais não é nada de novidade. Só que Vallon, ele foi o precursor desta tendência. Ele abalou as convicções naquela época, pré-estabelecidas. Por isso que a gente inicia com o educador integral, porque ele vai levar em conta a integralidade da pessoa, da criança em desenvolvimento. Mas quem foi Henri Vallon? Henri Vallon nasceu na França em 1879. A sua formação traz a marca da filosofia e da medicina. Ele viveu em um período marcado por instabilidade social e turbulência política, entre elas as duas grandes guerras mundiais, 1914, 1918, 1939 e 1945. Então, assim, a gente pode ver que nesse período que ele viveu, o mundo estava em uma grande crise, né, de instabilidade social, política, que foi fundamental para que ele pudesse construir a sua teoria. Em 1920, atuou como médico de instituições psiquiátricas e ele faleceu em 1962. Então, por que esse contexto mundial ajudou assim na construção da teoria do Vallon? Porque o mundo estava passando por um momento de crise total. As duas grandes guerras mundiais, o avanço do regime fascista na Europa, a Revolução Comunista na Rússia, as guerras pela libertação das colônias africanas na primeira metade do século XX. Então, tudo isso serviu de estímulo para que ele se organizasse e trouxesse consigo a valorização da afetividade como um elemento novo, um elemento essencial nesse desenvolvimento da pessoa humana, sendo um novo artifício da filosofia da educação. Em suas obras também ele traz uma visão marxista. Tanto é que antes da Primeira Guerra ele se aliou ali aos partidos de esquerda socialista francês. E ele tem uma frase que é bastante citada, assim, que é bem interessante, que faz pensar, que é: ditadura e educação são inimigos eternos. Então, faz pensar que, como ele mesmo mostrou na teoria dele, que as crianças, além de cabeça, elas têm corpo dentro da sala de aula, elas têm emoções, não apenas essa cabeça, que era levada em conta apenas isso na pedagogia tradicional, né, de antes. Então, a gente pode ver que a sua teoria, sua pedagogia, sua nova teoria é uma resistência a essa pedagogia mais tradicional. Estágio de desenvolvimento de Vallon. Aí a gente tem aqui o número 1, impulsivo emocional, de 0 a 1 ano de idade. Então, aqui nesse período de 0 a 3 meses de idade, tem aquela parte que as crianças fazem os movimentos bruscos, desordenados, né? E aí, até 12 meses, mais ou menos, eles têm padrões emocionais, assim, de medo, de raiva, de alegria. Aí depois a gente tem o sensório motor e projetivo, que vai de 1 a 3 anos de idade. Nesse período aqui, ocorre a exploração do espaço físico, como eles aprendem a agarrar, segurar, sentar, andar, acompanhar gestos. É uma fase bem característica. Número 3, estágio do personalismo, de 3 a 6 anos de idade. Neste período aqui, eles estão na fase da imitação, cercados de expressões como eu, meu, não. Na verdade, a exploração de si mesmo. Estágio 4, estágio categorial, que vai dos 6 anos de idade até os 11, mais ou menos. Neste estágio, a exploração é do mundo físico. Tem os agrupamentos, as seriações, as classificações. Seria como na terceira infância. O número 5, estágio da puberdade e da adolescência, vai dos 11 anos mais ou menos em diante.
Neste período ocorre a afirmação da própria identidade, né? Da própria autonomia, com a necessidade daquela autoafirmação. E Vallon também fala sobre o movimento, a necessidade desse movimento para que ocorra as descobertas, né? O desenvolvimento da inteligência em si. Então ele fala assim que a motricidade ela tem um caráter pedagógico. Na verdade, as crianças elas precisam se movimentar para que ocorra essa troca entre elas. E assim ocorre o desenvolvimento da inteligência, como eu recente tinha comentado. Então, assim, a gente colocou esse tópico aqui, rigidez versus mobilidade. Que na verdade é o quê? Nas escolas tradicionais, as crianças elas são imobilizadas, elas estão em classes. Elas estão limitadas, né, seus movimentos e suas emoções. Então aqui a gente traz a palavra mobilidade pensando justamente nisso. Por que não? Em uma sala de aula, em uma leitura, né, as crianças, uma não pode ficar sentada, outra deitada, ou lendo como quiser. Então ele traz essa nova perspectiva. Conflito permanente entre dois mundos, sonhos, fantasias e o real, cheio de símbolos, códigos e valores sociais e culturais. Na solução de confrontos que a inteligência evolui. Então, sendo isso um ciclo de descobertas. Então, o que quer dizer? Que, na verdade, na solução desses conflitos se dá o aprendizado. Como se fosse um sincretismo de ideias. Então, estabelecendo um ciclo de boas e novas descobertas. O eu e o outro. A construção do eu depende essencialmente do outro, seja para ser negado ou para servir de referência. Experiências, imitações, sentimentos, dor, ódio e sofrimento são elementos estimuladores da construção do eu. Porque não vivemos sozinhos, né? Porque o indivíduo é social e, na verdade, ele é um resultado das circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna, conforme Vallon. Para encerrar o nosso vídeo, a gente trouxe aqui a imagem do homem vitruviano, de Da Vinci. Então, o que nós queríamos transmitir com este desenho é que ele vem ilustrar tudo o que foi falado. Né? Na verdade, Vallon ele leva em consideração o homem como um todo, assim como o homem vitruviano, que ilustra as proporções do corpo humano, né? Em sua perfeição, em sua simetria, em seu todo.